ficar esperando. Mas como eu falei às 8, vamos esperar dar só esse minutinho para a gente começar. Vamos então? Eu gostaria primeiro de saber se o áudio está chegando bem. Quem está aí comigo, digita para mim, para eu saber se está me ouvindo bem, se está tudo certinho, se está visível, tá? Hoje vocês receberam um e-mail dizendo que eu estava assim, ansiosa, esperando esse momento, a minha primeira experiência em transmissão ao vivo. Falei assim, que já sou professora há 25 anos. Mas estar diante de uma sala virtual é bem diferente do que estar diante de uma sala presencial. Por quê? Porque ali eu posso ver os meus alunos, observar as expressões faciais, o que eles estão achando, se estão gostando do que eu estou falando ou não, se estão compreendendo ou não. E aqui, eu falando, e o máximo que você pode fazer para interagir, então, é digitar. Então, se você está me ouvindo, digita aí para eu ficar tranquila, que está tudo ok, certinho? E o motivo de você estar aqui hoje, então, é para eu falar sobre redação do Enem, tá? Mas eu tracei um cronograma e eu pretendo seguir esse cronograma. Então, se você abriu lá a página de inscrição, né, você observou que eu coloquei 4 perguntinhas, as quais eu pretendo responder aqui neste webinário. Então, a primeira perguntinha sobre a escrita, a função social da escrita. Quem está aqui falando um oi? Olá, Rodrigo, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live, tá? Então, eu falei que nós vamos tirar dúvidas sobre a função social da escrita. Por que o gênero redação do Enem? Por que a redação do Enem tornou-se um gênero textual? E também eu fiz, assim, questão de chamar a atenção na hora de convidar para essa aula, para mostrar como que alunos do 9º ano conseguiram tirar notas superiores a 800 pontos na redação do Enem. Quem mais disse um oi aqui? Oi, boa noite, Marta. Boa noite, Luzineide. Ai, que bom. Ó, eu tirei o óculos porque está me incomodando esse reflexo da minha lâmpada aqui. Mas aí eu chego muito pertinho para ler, então eu vou colocar o óculos, senão não vou conseguir ler os comentários. Mas que bom que está chegando, ok, aí para vocês. Se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Na hora que ir surgindo aí os comentários, eu vou parando para ler, certinho? Então, como eu estava dizendo, por que a redação do Enem tornou-se um gênero textual e aquele gênero que hoje muita gente corre atrás para aprender, muita gente entra em cursinho, muita gente, inclusive eu comecei a lecionar agora dia 3 e já tem aluno me procurando para eu criar uma turma para ensinar somente o gênero redação do Enem. Então, assim, o Enem é lá em novembro e a galera já está preocupada em aprender, porque querem tirar uma nota excelente e porque sabem também, né, que essa nota é fundamental para você conseguir entrar na faculdade que você deseja, para você que ainda está tentando fazer um curso superior, para você que vai tentar a sua segunda graduação, porque tem gente que vai fazer o Enem só para tentar a sua segunda graduação. Se não é o seu caso, mas eu lembro que eu também fiz uma propaganda convidando para essa aula alunos que estão iniciando no ensino médio, tá? Você que está ingressando no ensino médio, aprender o gênero redação do Enem agora é fundamental para que você consiga mais à frente tirar uma nota que vai ajudá-la a conquistar a tão sonhada vaga aí no seu curso universitário. E, por último, a outra perguntinha que eu coloquei lá na página de inscrição, que eu iria responder aqui neste webinário, é o que fazer para você tirar uma nota acima de 900 pontos na redação do Enem, uma nota superior a 800. Então, para quem acompanhou na mídia, observou que foram mais de 4 milhões de inscritos no Enem este ano, de 2019. Porém, redações corrigidas foram 3 milhões e 900. Dessas, somente 53 conseguiram tirar nota 1000. Já pensou?
53 deste monte de pessoas que produziram textos, muitas redações erradas, e somente 20% desses alunos conseguiram nota superior a 700 pontos. Então, o que fazer para conseguir uma nota superior a 700 pontos? Então, a redação do Enem, assim como todo o gênero dissertativo, ela vai exigir de você o quê? A defesa de um argumento, né? Isso é fato. Então, tanto é que eles colocam lá no enunciado para você fazer um texto na tipologia dissertativa. Dissertar nada mais é do que defender uma tese, um argumento. E para você fazer essa defesa, você vai precisar de quê? Você pode fazer alusão histórica, você pode usar pesquisas, você pode fazer citações. Então, há muitas estratégias que você pode utilizar para ajudar a enriquecer o seu texto, certinho? Então, quero primeiro, né, para quem chegou agora, que veio pelo link, que não me conhece, então, quero me apresentar melhor. Então, eu sou a professora Sandra Celino. Eu estava, né, afastada das salas de aula para estudo e estou retornando. Então, nesse período que eu fiquei afastada para estudo, eu criei nas mídias um site, criei um canal para passar conteúdos relacionados à redação do Enem. Isso por quê? Porque desse período, nos últimos 3 anos, eu vim estudando, tá, sobre o gênero redação do Enem, e eu observei que é possível, tá, você tirar mais de 800 pontos, de 900 pontos, mesmo você cometendo algumas infrações, mesmo você não seguindo totalmente à risca o que pede na intervenção, tá? E aí eu desenvolvi com alunos do 9º ano um projeto, e eu descobri, né, por meio dessa pesquisa, que ao trabalhar a informatividade e uma estrutura fixa, né, que a redação do Enem é uma estrutura bem peculiar, então, por meio dessa pesquisa, eu descobri que sim, é possível, com menos de 4 meses, você produzir o gênero redação do Enem, aprender a teoria, aprender a estrutura e conseguir tirar uma nota superior a 700 pontos. Então, no decorrer dessa aula, eu vou contando para você como que aconteceu essa pesquisa. Então, como eu estava falando, então eu já venho na educação há 25 anos, aproximadamente. Comecei muito cedo na alfabetização e desde 2007 que eu venho trabalhando só com redação e também com a gramática, porque eu comecei a trabalhar com língua portuguesa em 2007. E de lá para cá, eu sempre tenho utilizado materiais também de escolas particulares por onde eu passei, materiais como do Bernoulli, que eu acho excelente, do Koch, do Pitágoras, Ari de Sá. Então, assim, são muitos conteúdos bons que eu vim trabalhando no decorrer deste ano, que acabou me ajudando a desenvolver um pouco essa metodologia que eu empreguei com os meus alunos, e uma metodologia que também eu aproveitei para aprofundar essa metodologia no meu mestrado, que foi, assim, um resultado para mim, e também para a minha orientadora, a doutora Sandra Mara, foi um resultado, assim, espetacular, tá? Fenomenal, porque alunos que nunca tinham produzido o gênero redação do Enem, esses alunos foram capazes de tirar nota superior a 800 pontos. Deixa eu ver mais um recadinho que chegou aqui. Por que eu fiquei afastada nos últimos 3 anos? Foi o seguinte, como eu disse, em 2016, eu fiz o concurso, né, para o processo seletivo para o mestrado, no Instituto Federal aqui da minha cidade, e fui aprovada. E no mês de dezembro, quando eu descobri que tinha sido aprovada, eu também descobri que estava gestante, tá? E foi, assim, 2 surpresas maravilhosas, e também descobri que a minha gestação era de risco, então eu teria de optar. Foi, assim, para mim foi uma decisão, assim, difícil, ter de afastar das salas de aula, porque eu sempre amei lecionar, inclusive eu brinco, eu falo que eu dou aula desde os 10 anos. Como assim desde os 10 anos? Porque o fato de estar na igreja, né, eu sou evangélica,
sou cristã, e eu sempre lecionei, desde pequena para adolescente, comecei com o maternal na igreja, depois fui para adolescente, fui para jovens, fui para adultos, e então, desde os 10 anos que eu leciono. E depois que eu comecei que eu fiz o magistério, comecei também a trabalhar com alfabetização, depois que fiz letras, fui para o ensino fundamental e médio, e quando chegou em 2016, que eu fui aprovada, eu precisei me afastar também devido a essa gestação que eu descobri que era aí uma gestação de risco, e nesse período, então, que eu fiquei fora, veio a Sara, minha filhinha, de 2 anos e meio, e hoje, eu estava lembrando, hoje completa um ano, que eu defendi a minha dissertação de mestrado, tá? Em fevereiro do ano passado, essa hora eu estava, assim, radiante, voltando da banca que foi na capital, na cidade de Vitória, e muito feliz por haver defendido essa dissertação. E os professores que estavam ali na banca, assim, acharam muito interessante também, né, eles gostaram, pelo fato de ter sido num ensino fundamental ainda, ter trabalhado com esse gênero, redação do Enem, e eu lembro que quando eu apresentei a proposta para os alunos, eles falaram assim, ô professora, qual é? Nós somos 9º ano, a gente ainda tem 3 anos para aprender isso. Só que, à medida que eu fui usando os argumentos com eles, eles falaram assim, não, a senhora tem razão, porque se nós aprendermos agora, no 9º ano, quando chegar lá no ensino médio, isso vai se tornar muito mais fácil. E eu espero que esses alunos que hoje já estão no 2º ano do ensino médio possam estar colocando em prática essas regrinhas que eu passei para eles, essa metodologia do gênero redação do Enem. Então, assim, eu respondi sua pergunta, né, Rodrigo? Voltando, então, ao cronograma que eu estipulei para seguir aqui nessa aula, eu coloquei um questionamento, qual a função social da escrita? Então, assim, nós vivemos numa sociedade chamada de grafocêntrica. Então, desde aí que surgiu a escrita, então, tudo socialmente gira em torno dela. Então, se nós temos hoje relatos, né, brilhantes de grandes filósofos, se nós temos hoje enciclopédias, se toda a história da humanidade hoje está registrada, né, por meio da escrita, então, pare para pensar, se nós não tivéssemos esse mecanismo, esse meio para deixarmos registrado as nossas histórias, quanta coisa teria se perdido, né? Assim, a gente, pelo menos no meu caso, eu cresci ouvindo histórias na minha casa, ouvindo casos, e a oralidade, ela é importante, mas com o tempo a gente não guarda tudo, a gente acaba esquecendo. E a escrita, ela veio, então, se firmar nessa nossa sociedade ocidental como fundamental. Todos os nossos acordos, não é assim? Acordo para casar, você tem que assinar um papel, para nascer você tem que ser registrado. Então, tudo isso, tudo gira em torno da escrita. Tanto é igual no meu caso, eu que sou mãe, né, desde pequeno, o que a gente faz com os nossos filhos? A gente começa a dar livros, né, assim, a gente começa a comprar literaturas, porque a gente quer que o nosso filho, desde pequeno, já tenha contato com a escrita. E a gente sabe que hoje, viver na nossa sociedade, sem ser alfabetizado, sem ser letrado, sem conseguir se expressar por meio da linguagem oral e também da linguagem verbal escrita, é complicado. Muitos empregos hoje exigem de você, muitos não, a maioria, né, dos empregos exige de você que você seja pelo menos alfabetizado, que você tenha o ensino médio completo, tá? Então, para que isso aconteça, você precisa aprender todos os mecanismos da escrita. E quando você chega no seu ensino fundamental 1, vamos colocar, que você saiu do pré, entrou no fundamental 1, você logo começa a ter acesso a pequenos textos, ali a professora apresenta para você pequenos poemas, daqui a pouco ela vai apresentando a linguagem não verbal também, por meio de tirinhas, por meio de histórias, de contos, e a gente vai começando a perceber o valor que tem essa questão da escrita. Para você ser aprovado, você precisa aprender determinadas estruturas de gêneros textuais. Então, tudo isso devido a esse valor que a escrita tem na nossa sociedade. E quando se instituiu o Enem, para avaliar o ensino médio,
Eu lembro que eu mesma não fiz o Enem no meu tempo, porque eu concluí o ensino médio, não era obrigatório fazer o Enem. Hoje, há uma obrigatoriedade, por quê? Porque você que faz o Enem, ele te dá a possibilidade de, hoje nós falamos que ele é a porta para a universidade. A nota que você tirar no Enem é o que vai te auxiliar a conseguir, lá na frente, entrar no curso que você quer. E aí, aquela avaliação que antes só fazia quem queria, né, testar seus conhecimentos, hoje tornou-se obrigatória. E alguns alunos questionam, professora, por que tem que ter a redação lá no Enem? Por que é necessário? Não seria, já que é para trabalhar conteúdos do ensino médio, por que não trabalha somente a parte, as disciplinas com questões objetivas? Então, acho que até você mesmo já tem essa resposta. Questão objetiva, o que acontece? Se você não sabe, você vai o quê? Marca qualquer uma, e pode acontecer de, na sorte, você acertar. Então, como que vai testar esse conhecimento? Não tem como testar um conhecimento que é simplesmente pelo chute. Agora, pela sua produção escrita, aí sim, a gente consegue analisar o seu nível de instrução, o seu grau de instrução, se você consegue organizar o seu pensamento. Então, a escrita nada mais é do que a sistematização do seu pensamento. Então, se o seu pensamento é organizado, a sua escrita, ela flui. Você vai escrever bem. E tem gente que fala assim, eu tenho muita dificuldade, professor, para colocar no papel aquilo que eu penso. Então, você precisa começar a praticar, tá? Outros falam, professora, eu não gosto de escrever. Muito normal isso, gente. Não é todo mundo que gosta de escrever. Então, eu, como professora de redação, eu me encontro nas salas, né, por onde passo, principalmente o sexo masculino, né, os meninos não gostam de escrever, mas você precisa, porque é por meio dessa produção que eu vou analisar se você internalizou todos os conhecimentos, todos os conteúdos relacionados à língua. Porque na língua portuguesa você aprende o quê? Os mecanismos linguísticos, como que se escreve uma palavra, como que ela se relaciona numa frase, como que isso acontece. E daí, depois que você aprende isso, você vai colocar isso em prática na sua produção de texto. Essa semana mesmo, eu trabalhei com o ensino médio, meu segundo ano, comentei com eles, assim, quantas vezes a gente vai explicar oração subordinada adverbial, a gente vai trabalhar regência, uso de crase, aí a aluno fica, professora, que diferença isso vai fazer na minha vida? Professor, isso é importante por quê? Regência é muito complicado, pontuação, Deus me livre, mas são esses mecanismos linguísticos que irão conferir ao seu texto sentido, que irão ajudar você a estruturar a sua produção, que fará com que quem pegue o seu texto consiga entender aquilo que você está falando, certo? Por isso que é necessário você aprender primeiro a teoria. Eu sei que muita gente, quando procura um curso de redação, principalmente pela internet, essa pessoa, ela procura o quê? Facilidade. O que ela quer? Eu quero uma receitinha mágica. Professor, me passa aí um macete. Os alunos de vestibular gostam muito desse termo. Passa um macete, passa uma dica para eu escrever melhor, para eu escrever bem, ou me dá uma fórmula. Mas aí, o que eu comento com meus alunos de curso presencial, com os meus alunos do ensino médio? A fórmula, ela só vai servir quando você já tiver bem internalizada a teoria. Você precisa passar pela parte teórica para que você coloque depois em prática, tá? Então, de nada adianta, às vezes, a gente só passar para o aluno uma receitinha de bolo. Eu tenho receitinha de bolo, tá? Mas quando eu passei essa receitinha para os meus alunos, eu já havia passado toda a teoria necessária. Deixa eu ver o recadinho que está chegando aqui. Daniele, preciso de umas aulas com você. Oi, Dani. Conversamos depois em box, tá bom? Então, quando a gente chega a passar essa teoria, esse macetinho para os alunos, é porque a teoria já foi dada. Então, ele já vai ter maturidade para conseguir colocar em prática essa estrutura da redação. E, às vezes, muitas pessoas se frustram, né? Chegam na rede, pegam receitas
prontas, aquela fórmula pronta, e vai fazer um concurso, ou vai para o Enem, e quando vem a nota, fala, poxa, eu segui a receita, o que deu errado? Então, de nada adianta uma receita se você não souber colocar na medida certa, né? Sim, os ingredientes. Então, às vezes você extrapola de um lado, ou comete o erro de não colocar. Então, é necessário você primeiro passar pela teoria. Por isso, quando eu trabalhei com os alunos do 9º ano, isso que eu falei que ia comentar, como que esses meninos conseguiram? Na minha dissertação, então, eu trabalhei o gênero redação do Enem, tá? A informatividade no gênero redação do Enem. E aí, o que eu fiz? Primeiro, eu trabalhei com eles 22 aulas, 23, 20, acho que foram 20 ou 21 aulas, porque depois, 25 aulas, né? Porque depois é a parte de produção. Esses meninos, eles fizeram para mim, primeiro, uma produção diagnóstica, uma avaliação, e por meio dessa avaliação, eu fui analisar o que precisava ser trabalhado. E aí, depois que eu detectei o que precisava ser trabalhado, é que eu fui passar essa teoria para eles, toda a metodologia do gênero textual. Então, o que é um gênero textual? Existem vários gêneros. 5 tipologias textuais. Nós temos a dissertativa, a expositiva, a injuntiva, a argumentativa. E quando chega lá no Enem, o que eles colocam no título? Produza um texto dissertativo argumentativo. Eles usam a terminologia texto. Porém, a redação do Enem, ela é um gênero textual. Então, o gênero, ele tem uma estrutura bem definida, ele tem as suas peculiaridades que precisam ser seguidas, e ele tem, acima de tudo, ele precisa estar de acordo com o contexto de produção, de acordo com os seus interlocutores, tá? Então, há todo um processo, a situação sociocomunicativa, há todo um contexto por trás desse gênero. Então, a teoria do gênero é bem legal estudar, então ela não é de agora, é de 1600, bem lá de trás, tá? E quando a gente começa a estudar essa teoria, a gente observa que o gênero é tudo aquilo que você produz. Tudo. Tá? Esse discurso que eu estou passando aqui agora, essa aula, né, que eu estou passando para vocês, isso é um gênero textual, tá? Eu estou usando a oralidade. Se eu tivesse aqui com um slide passando para vocês, o slide é um outro gênero textual. Quando você desperta, logo que você desperta pela manhã e fala, oi mãe, oi pai, bom dia, isso já é um gênero textual, a conversa, o diálogo é um gênero textual. E como que esses gêneros textuais, eles se firmam na sociedade? São acordos, são contratos sociais que estabelecem, não, esse gênero, ele cabe para essa situação. Então, tudo que nós fazemos está de acordo com uma situação comunicativa. E aí, os estudiosos da teoria do gênero começaram a perceber que a redação do Enem, com o passar do tempo, já não cabia mais dar a ela o nome de texto dissertativo argumentativo. Por quê? Ela acabou se tornando um gênero textual. Então, ela tem um dia marcado, ela tem um interlocutor, ela é direcionada para uma banca que vai corrigir esse texto. Nós temos alunos, quem são os alunos que vão lá? Alunos que estão concluindo o ensino médio, alunos que já concluíram. Claro que tem aqueles treineiros, né, que vão lá, mas, a princípio, o público-alvo que vai produzir esse texto é quem? Alunos que estão concluindo, ou que já concluíram o ensino médio. E ali nós temos, além do produtor, o receptor desse texto, um dia marcado, nós temos um tema que é selecionado, um tema que é de acordo com a situação aí, as questões sociais que estejam acontecendo, tá? Então, tudo isso acabou, né, fazendo com que a redação do Enem se transformasse em um gênero, e ela é produzida somente naquele contexto de avaliação externa. E esse contexto de avaliação externa, hoje te dá a oportunidade de conseguir entrar numa faculdade, não é assim? E, então, a redação do Enem se tornou um gênero devido a essas peculiaridades, porque todo gênero ele precisa ter uma função social bem definida. E o gênero redação do Enem tem uma função bem definida, certo? E ela tem critérios de correção. Então, para você que já fez o Enem,
uma, duas ou três vezes, né? Ou para você que irá fazer este ano, pela primeira vez, então, o gênero redação do Enem, o que acontece com ele? Quem vai corrigir esse texto, ele precisa ficar atento a 5 habilidades, 5 competências que serão avaliadas para você que está produzindo. Então, nós temos na primeira competência, o que eles irão avaliar o seu texto? Primeiramente, a parte linguística. Então, tudo aquilo que você aprendeu no ensino médio, em toda a sua formação, né? Ali no ensino médio, até o ensino médio, você vai ser avaliado. Você aprendeu a ortografia correta das palavras? Você aprendeu a questão da concordância verbal? Você sabe acentuar as palavras corretamente? Você sabe usar o plural? Você sabe colocar vírgula? Então, tudo isso vai ser avaliado na primeira competência. Então, os mecanismos linguísticos que você estudou, a parte gramatical que você nunca gostou, que a maioria das pessoas, quando estudam gramática, não gosta. Então, na redação do Enem, o primeiro aspecto a ser avaliado é a sua competência linguística, se você sabe usar a língua corretamente. Depois, o que vai ser avaliado? A tipologia textual. Você sabe que é um texto dissertativo argumentativo? O que precisa ter nesse texto dissertativo argumentativo? Você tem que ter uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão. Você precisa usar pelo menos 2 argumentos para defender a sua tese, que estará na sua introdução. Você consegue movimentar conhecimentos para produzir esse texto de modo que ele chame a atenção de quem está lendo? Você sabe diferenciar o que é exposição de argumentação? O que acontece com muitos alunos? Quando chegam lá no Enem, muitos acabam produzindo textos expositivos e esquece que no título já diz, para argumentar. Você não vai simplesmente falar aquilo que os outros estão dizendo. Porque saiu no jornal tal, que a violência contra a mulher é isso ou aquilo. No Brasil todo ano morre X quantidade de mulheres devido a isso. Então, se você só vai citando informações que você ouviu no decorrer da sua vida estudantil ou devido à mídia em si, sem emitir a sua opinião, você vai ser penalizado. Muitos textos serão zerados devido a isso, porque a tipologia, ela tende a argumentar. Então, se você citou um dado, porque o número de acidentes que aconteceram recentemente foram X. Tá, você deu a informação, o que você tem que fazer agora? Emitir uma opinião sobre isso. Isso mostra que, então, quando você diz isso mostra que, já prepara o corretor, que ali, a partir dali, você já está emitindo aquilo que você pensa sobre o assunto. Então, é fundamental você emitir a sua opinião. Então, na competência 2, lá do Enem, o corretor vai analisar se você está ou não usando a tipologia corretamente. Se você consegue usar os dados, as informações, de modo a fazer com que o seu texto, ele seja um texto tenha índice de autoria. Então, aí alguns falam, o que é índice de autoria? É você não copiar o que está na coletânea. Inclusive, aqui no meu site, aqui no meu YouTube, no meu canal, eu já trabalhei explicando que você pode utilizar os dados, sim, que estão lá na coletânea. Tá? Mas tem um jeito certo de usar. Se você não assistiu esse vídeo, depois, se você tiver um tempinho, vá lá e assista. Você pode usar dados da coletânea? Você pode se basear somente na coletânea? Claro que pode. Mas você tem que saber que, se você produz um texto somente baseado naquilo que está ali, seu texto não vai passar de 800 pontos, certo? Agora, para que o seu texto seja uma nota superior a 800, você precisa colocar algo a mais. Você precisa emitir opinião, trazer coisas diferentes que vão mostrar para quem está lendo que você tem outras experiências, que você não está só colando, né, copiando o que está ali na coletânea. Então, na competência 3, você vai ser avaliado se você consegue organizar, estruturar o seu texto direitinho, se os seus argumentos são plausíveis ou não. Aí depois vem a competência 4. Nela, você usa a coesão corretamente, você usa a sintaxe corretamente. E aí, quando a gente trabalha com os alunos, vamos trabalhar oração subordinada adverbial, vamos trabalhar as conjunções coordenadas, mas, porém, contudo, todavia.
Então, esses mecanismos linguísticos, esses elementos coesivos, é que vão fazer com que o seu texto, ele tenha uma sequência lógica. Então, é preciso que o seu texto, ele tenha uma sequência lógica. E o que vai fazer, que vai conferir essa sequência, são os mecanismos linguísticos que vão dar ideia de sequência, de explicação, de adversidade. Por isso que é necessário você passar por uma aula para aprender esses mecanismos linguísticos. E aí, fechando na correção, lá na competência 5, que é a fundamental, em minha concepção, assim, é uma das principais, porque somente ela, na hora de corrigir, ela pode te dar 200 pontos. Então, se você for uma pessoa, assim, esperta, você vai treinar bastante essa última competência, que é você fazer uma proposta de intervenção do jeito que eles pedem. Que proposta de intervenção é essa? Eles falam, tem que ser uma proposta de intervenção detalhada. Como assim detalhada? Você tem que se ater ao o que será feito, quem vai fazer, como isso será feito, a fim de que isso vai ser feito, tá? Então, se você consegue responder a essas perguntinhas lá na sua intervenção e colocar tudo dentro dos mecanismos, usando os mecanismos linguísticos aí corretamente, evitando contradições, você fecha essa competência. E aluno sempre questiona, professora, quantos agentes eu posso colocar? Aí tem gente que fala assim, professora, mas todo ano a gente só coloca governo, família, escola. Se você não tem outro agente para colocar, coloque esses. Porque com certeza você não vai zerar. Você pode não chegar a tirar um 900 ou um 1000 nessa sua redação, mas você não vai tirar menos de 160 nessa competência, tá? Porque quem são os agentes que sempre irão fazer algo pela sociedade? Escola, família, o próprio indivíduo, ONGs, tá? Organizações não governamentais. Então, as mídias, sempre há a possibilidade de você usar um desses agentes. E se você for esperto, você vai treinar isso, tá? A vida toda, e tem um que fala assim, professora, já estou cansada de fazer a mesma coisa. Mas o fato de você repetir isso muitas vezes, quando chega na redação do Enem, a sua nota é impecável. Eu contei a minha história, tem um vídeo aqui no meu canal contando a minha história. Então, assim, eu dou também atendimento a alguns alunos presenciais em casa. Então, sempre tem aquele aluno que quer uma mentoria, ele quer ter o tete a tete, ele quer ficar sozinho com o professor. Então, eu atendo alguns alunos, aí eu recebi uma aluna, ela queria medicina, e ela falou assim, professora, não vai reparar não, porque eu só escrevo isso, tá? Eu só tenho essa estrutura. E aí eu fui ler a estrutura dela, assim, muito interessante. Ela falou assim, já tem mais ou menos 1 ano que eu escrevo do mesmo jeito. Aí ela pediu minha orientação assim, olha para mim, se minhas vírgulas estão corretas, se a minha sintaxe está correta. Olha para mim a minha intervenção, o que falta? Então, ela veio até mim só para eu fazer acertos, porque ela já tinha tudo internalizado, ela já tinha a teoria, já tinha os mecanismos, e ela só queria alguns ajustes. E ela tirou 960 na redação, tá? Foi assim, eu fiquei muito feliz por ela, 960. E ela falou que tinha 1 ano treinando a mesma coisa. Mas aí você questiona, mas como assim, se os temas são diferentes? Estrutura, você pode usar sempre a mesma, tá? Você só vai ter a capacidade de olhar o tema e encaixar dentro daquilo que você já veio treinando. Há certas frases prontas que a gente passa para os alunos que você pode usar em qualquer texto. Há tipos de intervenção que elas cabem em qualquer tema, melhor dizendo, né? Me corrigindo aí, em qualquer tema. Então, você pode ir treinando isso, essa sequência, e depois, quando chegar lá para o mês de outubro, você só vai se preocupar a quê? A questão linguística. É acento, é vírgula, é concordância, tá? Então, é possível, sim, você tirar uma nota excelente com um texto que você repetiu a vida toda, tá? Então, a repetição, neste caso aí, para a redação do Enem, vai te auxiliar e muito. E aí, o que eu coloquei, né, também lá na minha página de inscrição, que além de falar como que esses alunos conseguiram, inclusive eu até trouxe para mostrar para vocês, ver se eu acho aqui.
Eu acabei me embananando aqui um pouquinho. Essa aqui é a minha dissertação, tá? Tá invertido, não vai dar para vocês lerem aí, mas esse aqui foi a minha dissertação, que hoje está completando um ano que eu a defendi, tá? Aleluia, deu certo. E nessa dissertação, eu lembro que quando eu fui trabalhar com os alunos do 9º ano, deixa eu procurar aqui o gráfico para eu mostrar a vocês. Eu fiz, assim, um levantamento primeiro, foram vários questionamentos, se eles gostavam de escrever, por que ou não, tá? Aí depois eu tive que fazer uma tabelinha para colocar tudo direitinho. Então, olha só, 61% dos meninos me disseram que gostavam um pouquinho de escrever. Somente 22% disseram que gostavam de escrever, tá? E, no caso aqui, 17% assumiram, não, eu não gosto. Então, em qual desses aspectos você se encaixa? Você gosta mais ou menos? Você não gosta? E aí? Talvez você fale, Sandra, eu sou mãe. Não sei se tem alguém assistindo que é mãe, tem um filhinho aí na 8ª série, ou que vai, né, entrar no ensino médio. Então, meu filho odeia a língua portuguesa. Algumas mães já me procuraram em box, assim, professora, me ajuda, meu filho detesta português. Isso é normal, tá? Eu falar que é normal. Como professor, eu ouço direto. Só que, para você que vai fazer o Enem, independente de você gostar ou não de escrever, você consegue sim tirar uma nota superior a 800 pontos, seguindo uma metodologia específica, tá? Isso é fato. Então, eu comprovei, né, por meio aqui da minha dissertação. Então, os alunos, mesmo não gostando de escrever, mesmo alguns falaram assim, professor, não vejo por que aprender isso agora. Alguns fizeram, né, para participar da minha pesquisa, mesmo sem gostar de escrever. Esses meninos conseguiram uma nota, que eu falei assim, foi uma nota legal, né, 680, 700, tá? Isso, para mim, foi muito importante ver esse resultado. E principalmente porque esses alunos me disseram que não tinham o hábito de escrever fora da escola, tá? Que não, e eu também questionei, vocês têm motivação? Vocês se sentem motivados para produzir na escola? Olha só, 60% falou que não gosta de escrever porque tem preguiça, tá? Mesmo com esse percentual, após a metodologia que eu fui empregando, esses meninos conseguiram tirar uma nota, conseguiram não zerar na redação, tá? Então, alunos de 9º ano, que alguns podem falar, mas falta a eles repertório linguístico, falta a eles mais vivência, porque isso, querendo ou não, ajuda na sua produção de texto. Mas, mesmo assim, com isso que alguns podem colocar como entrave para aprender, eles conseguiram, tá, tirar notas superiores a 680, 700, 800 pontos. Que metodologia é essa, então? Vamos resumir isso aqui, que eu falei, mas vamos deixar isso mais resumido. Primeiro, precisa aprender a teoria do gênero, tá? Professora, é chato teoria, mas é necessário. A partir do momento que você aprende o porquê das coisas, como que se deu, como que isso aconteceu, fica mais fácil depois você colocar em prática. Então, eu comecei primeiro com a parte teórica, depois que passei toda a teoria, que eu fui apresentando para eles as estruturas. Eu trabalhei também gramática, a parte de coesão, a textualidade. Então, o que é textualidade? É quando o seu texto ele é produzido, ele não é somente aquele amontoado de palavras. O texto ele tem que ter sentido. Então, a textualidade está no campo do sentido. E para que o seu texto faça sentido, ele precisa estar coerente, coeso. E o que é coerência? É você conseguir unir um parágrafo com outro e fazer sentido. Porque há textos, infelizmente, que a gente pega que é uma colchinha de retalho. Né? O aluno ele pega um fragmento. Eu já peguei muito texto assim. O aluno ele vai na internet, copia um fragmento daqui, um outro dali, encaixa e depois assina. Não tem conexão nenhuma. Tá? Embora esse parágrafo sozinho faça sentido, quando ele se une com o de baixo, não faz sentido. E para que ele tenha sentido, além das ideias estarem de acordo, é preciso de mecanismos linguísticos que vão fazendo essa união entre um parágrafo e outro. Você usa um portanto para concluir, você usa um mais para dar ideia de intensidade, ou um mas para dar ideia de adversidade. Você usa um porquê explicativo, você usa... Então, tem várias possibilidades de você iniciar o seu período de um parágrafo para o outro
e de fazer com que ele esteja conectado, coeso e coerente, que no caso aí é a questão de sentido, tá? Então, depois que eu passei para esses meninos a questão da textualidade, a intertextualidade, eu trabalhei com eles somente a questão da informatividade. Então, não sei se você acompanha na rede, a principal reclamação de quem corrige um texto de aluno que participa do Enem é falta de informatividade. E eu tenho também no meu canal um vídeo falando sobre isso, como conferir informatividade ao seu texto. E esses alunos, eu passei para eles várias estratégias. Então, como que você pode dar informatividade no seu texto? Você pode fazer citação, alusão histórica, você pode usar comparação, até metáfora. Se você souber usar, você pode usar metáfora no seu texto. Você pode citar algum programa de televisão. Tenho um colega que eu sigo no Insta, ele também é professor de língua portuguesa. Teve um aluno dele que tirou acima de 900 fazendo citação do Big Brother. Pensa, tem um que fala assim, eu só vou ter um texto acima de 900 se eu citar Platão, se eu citar Sócrates. Não, nada disso. Desde que o seu texto, ele traga outras informações, além do que está ali na coletânea, e essas informações sirvam para embasar a sua tese, tranquilo, você pode citar até Ciranda, Cirandinha. Aí você pode falar, professora, agora você falou bobeira. Se você souber organizar as ideias, você cita até um adágio popular como água mole em pedra dura, tanto baixo até que fura, que vai fazer sentido. O problema é quando o aluno usa jargão, aquelas frases prontas, só por citar e sem ter conexão nenhuma. Porque se você veio fazendo uma defesa inteligente, e aí você usa a seguinte expressão, embora, vamos supor que você já fez uma argumentação, embora o adágio popular, água mole e pedra dura, tanto baixo até que fura, seja muito corriqueiro, nesse contexto, ele faz sentido devido a isso. Então, olha só, você fez uso de um adágio popular e não vai ser penalizado por isso, porque você conseguiu encaixá-lo corretamente e você já deixou claro para o seu corretor que você sabe que ele é corriqueiro. Então, o cara não vai poder te penalizar. A música Bossa Nova, Garota de Ipanema, todo mundo sabe, pode ser, mas se você consegue encaixar isso no seu texto de forma inteligente, o corretor não vai te penalizar em hipótese alguma. Então, a informatividade, ela está relacionada a quê? Relacionada a essas informações que você traz de fora para o seu texto e você consegue fazer isso de forma coerente. Então, com os meus alunos do 9º ano, eu trabalhei com eles o quê? O tema violência doméstica. Para que eles pudessem trazer informatividade para o texto, eu fiz várias aulas, inclusive, deixa eu ver onde está. Está aqui. Eu produzi esse caderninho pedagógico aqui, olha. Deixa eu mostrar, colocar aqui mais perto. E esse desenho, olha que legal, foi produzido por um aluno. Olha que interessante. Eu pedi que eles fizessem depois ilustração sobre o tema, e esse aluno produziu esse desenho. E aqui, esse caderninho, olha, eu coloco aqui a parte teórica e também como que é a metodologia, né, para você trabalhar com o gênero redação do Enem do jeito que eu trabalhei. Tá? Então, aqui eu tenho vários desenhos também, olha que legal, que os alunos fizeram. Então, procurei documentar isso. Então, esse é um caderninho pedagógico. Então, no caso, se você é estudante, tá? Ou se você é mãe, ou se você tem um parente que está estudando, e você quer este caderno, é só me chamar em inbox, tá? Depois eu vou deixar também o meu e-mail aqui. Você pode mandar um e-mail para mim, que eu mando um link para você ter acesso a este caderninho. Você pode levar para sua professora, tá? Mostrar, olha, professora, que interessante, eu vi isso lá na internet, ela não quer trabalhar com a gente, não, tá? Então, tem professor que vai gostar, outros talvez não gostem. Mas, assim, muitos colegas que viram esse material que eu desenvolvi, eles pegaram para trabalhar a informatividade no gênero Enem. Então, eu coloquei para os meninos o quê? Que, para dar informatividade, o que eles precisam? De ter acesso a diferentes áreas do conhecimento. Como o tema era
né, no caso aqui, a violência doméstica, eu levei para eles uma delegada de Polícia Civil aqui da nossa cidade, eu levei psicóloga para conversar com eles, eu trabalhei com músicas que abordavam essa temática da violência, eu levei esculturas, eu levei diferentes artes, tá? Cênica, pintura, então tudo isso com o mesmo tema. Então foi isso que ajudou a melhorar a informatividade. Tá, mas como que isso vai fazer com que esse aluno mude a informatividade no texto dele? Quando o meu aluno foi produzir, o que ele fez? A pintura em tela do autor falando de tal, retratando a violência doméstica, nos leva a refletir sobre isso, isso, isso. Aí talvez você que esteja aqui me ouvindo falar assim, e professor, ele usou a primeira pessoa, pode usar a primeira pessoa na redação do Enem? Primeira pessoa do plural, tá? Nós você pode, eu jamais, nunca, tá? E depois ele citou, de acordo com a delegada de Polícia Civil da cidade de Linhares, o percentual de mulheres que sofrem no lar é X. Isso revela que é necessário isso, isso, isso. Então, quando você tem essas informações, vai conferir informatividade ao seu texto. E é isso que um corretor lá do Enem está esperando encontrar. Você trazer, você conseguir fazer essa relação do tema que ele propõe com a sua realidade. Então, é isso que vai dar a informatividade para o seu texto. Tranquilo? Então, aqui eu já respondi para vocês como que eu trabalhei, como que eu ajudei os meus alunos a tirarem notas superiores a 900. E também já expliquei para você como que você pode fazer para tirar nota acima de 900. Você precisa você precisa saber um pouco, né, da teoria, porque você lá no ensino médio você aprende a teoria dos gêneros, você precisa da teoria, você precisa de uma estrutura, você precisa fazer relação, tá, com outras áreas do conhecimento, tá, e você precisa, acima de tudo, praticar. Você precisa praticar e ter alguém para ler seu texto. Eu sei que tem aluno que não entrega texto, tem pavor de escrever. Aí tem aluno que chega para a gente e fala assim, professor, não repara minha letra, não. Já vem tentando se desculpar devido à letra. Tem eu falar, professor, não entendi direito, não, mas tá aí. Você precisa produzir, independente da avaliação que você faça, porque claro que nós precisamos ser os primeiros críticos do nosso texto. Então, escreveu, leu, você primeiro tem de saber criticar o seu texto. Não achei que isso aqui não está legal, mas você precisa da avaliação de outra pessoa. Você precisa que alguém te dê uma devolutiva. Então, como professora de pré-vestibular, o que os meus alunos mais reclamam? Professora, a sala é muito cheia, a gente não consegue sentar para a senhora explicar. O que eu faço? Eu pego o texto, levo para casa, corrijo, marco o que ele precisa mudar e devolvo. Mas esse aluno, o que ele quer? Ele queria sentar do lado, queria me questionar. Então, por isso que alguns me pagam para vir até a minha casa, para que eu esteja do lado deles, mostrando, não, isso aqui você tem que mudar, isso aqui é assim, isso aqui é essa. Então, é necessário você ter alguém para corrigir o seu texto. Isso vai fazer muita diferença. Então, você encontra, assim, vários cursinhos online, plataformas com pacotes interessantes que vão te ajudar na correção, com algumas propostas de redação. Então, aqui no meu canal, eu também já me dispus a colocar vários conteúdos relacionados ao gênero e redação do Enem para te auxiliar, para tirar suas dúvidas. E após o carnaval, quero deixar aqui registrado que após o carnaval estarei lançando um curso de redação online, tá? Então, como que vai funcionar este curso? Então, o título desse curso, inclusive, até na hora que eu mandei os e-mails, eu coloquei o nome TAM, né? Redação com Sandra Celino. O que significa esse TAM? É transforme argumentos em notas. Então, você precisa ser capaz de manipular o seu vocabulário, né? Organizar seu pensamento de modo que você melhore a sua nota na redação do Enem. Então, após o carnaval, estarei lançando esse curso, Transforme Argumentos em Notas. Então, aprenda toda uma metodologia que vai te tirar do zero acima de 900 pontos na redação do Enem. Então, do mesmo jeito que eu trabalhei com esses meninos, eu vou passar toda a teoria em módulos, tá? Esse curso ele vai ser dividido em módulos.
eu vou disponibilizá-lo na plataforma Hotmart, estou montando esse curso, e ele vai ser entregue em módulos. Cada módulo com 6 a 7 aulas. Ao todo, nós teremos mais de 30 aulas de teoria e depois nós teremos prática. E como que vai ser essa prática? Durante todo o ano, aquele aluno que quiser ser meu aluno, né? Você que está me assistindo, que quiser fazer parte dessa mentoria, você vai ter a minha mentoria durante todo o ano, até o Enem e depois do Enem, porque tem aqueles alunos que fazem outros vestibulares com outros tipos de redação, que não seja o gênero redação do Enem. Então, eu vou te dar essa assessoria, você vai poder marcar o seu horário, toda semana você vai poder entregar um texto para mim, tá? E eu vou te fazer uma devolutiva, vou fazer isso em forma de áudio, vamos marcar uma aula também ao vivo, para você sentar, né? Vamos sentar aí e juntos trocarmos ideias. Em que eu preciso melhorar? Em que eu errei? Por que isso está errado? Então, você vai fazer os seus questionamentos após eu enviar essa devolutiva. Então, eu vou te ajudar com repertório, tá? Que muitos alunos também precisam, é de repertório para ajudar a melhorar a informatividade no gênero redação do Enem. Então, esse curso vai ser lançado após o Carnaval. Vocês que estão assistindo essa aula, eu vou enviar para vocês também depois o e-mail, tá? Com as informações necessárias sobre questão de valores. Caso alguém se interesse, já pode me chamar em inbox depois. Eu te convido a fazer parte das minhas redes sociais, no Insta, no Face, está Redação com Sandra Celino, porque ali eu estou semanalmente, às vezes eu falho um dia ou outro, mas eu me dispus a todo dia estar colocando alguma dica de ortografia, de regência, de concordância, algumas dicas sobre redação do Enem. E aqui neste canal também, toda semana eu estarei postando 2 vídeos para falar sobre o gênero redação do Enem e outros questionamentos que você queira me fazer. Qual é a sua dúvida? O que você acha que precisa mudar nesses cursinhos que existem aí na internet? Ah, professora, eu já paguei um cursinho, mas eu não gostei devido a isso. Então, o que você acha que seria interessante ter num curso de redação online para te ajudar? Qual é a sua maior dificuldade com a produção de texto? Ah, professora, eu não sei nem como começar. Então, já é uma maneira, já é um tópico para eu te ajudar, a produzir um vídeo, né, para te ajudar. Ah, professora, eu até gosto de escrever, mas eu não sei direito a usar os conectivos. Legal, então, com você, eu vou precisar trabalhar mais a textualidade, o uso da conexão, coesão e coerência. Então, assim, de acordo com a sua dificuldade, eu vou te auxiliar, tá? Então, você depois, adquirindo esse curso, você vai ter todos os módulos, mas, isso aí eu já sei, se for o seu caso. Você pode pular, né, seu curso, você pode pular e falar, não, professor, eu quero mais a mentoria, tá? Então, eu vou, te assessorar, você vai produzir seu texto toda semana, eu vou te responder, vou te enviar, e na hora que você estiver produzindo, tendo dúvida, nós vamos conversar por WhatsApp, então você vai ter contato aí comigo durante todo esse processo para que você consiga chegar lá no final do ano, esse ano é em novembro também, né, o Enem, chegar em novembro, você fazer a sua redação impecável, tirar uma nota superior a 900, quiçá a 1.000 pontos. Tranquilo? Quem está aí comigo até agora, quer fazer algum questionamento? Acho que eu falei demais, vamos ver quem está aqui ainda. Vamos dar um oi aí. Algum questionamento? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Ninguém? Então, olha só. Eu vou finalizar, tá, essa live. E durante a semana, se você quiser entrar em contato, como eu disse, deixa eu colocar aqui o meu e-mail. Deixa eu digitar aqui, professora Sandra Celino, @gmail.com.br. É isso, né? Acho que é. Então, algum questionamento? Eu digitei certo. Deixa eu colocar o óculos, né, gente? Coisa feia, eu aqui fechando os olhos para conseguir ler. Professora Sandra Celino, @gmail.com. Ok. Oi, Dani. Brigadão, Dani, por ter assistido. E aí, Dani, fala para mim, qual a sua maior dificuldade, já que tá precisando de aula?
de língua portuguesa. Qual a sua maior dificuldade? Marta, e aí, Marta, vamos fazer o Enem esse ano? Bora lá. Esse ano minha sogra disse que vai fazer o Enem. Aliás, ela fez o Enem o ano passado e disse que vai fazer de novo esse ano, a dona Regina. Falar nisso, eu não vi dona Regina aqui nessa live, hein, dona Regina? Né? Então, vão colocando, né, as dificuldades para que a gente possa ir auxiliando vocês, certinho? E eu vou, então, como eu disse, disponibilizar outros vídeos. E caso você tenha um tema interessante, Sandra, eu gostaria de chamar essa dúvida. Mande a sua perguntinha, você pode mandar para o meu e-mail, você pode entrar lá no meu direct, lá no Insta, tá? E colocar a sua dúvida para que eu possa te auxiliar. Tenho dificuldade em argumentar. Isso aí, Dani. É o que tira, né, de muitos alunos a nota 800, porque tem aluno que ainda põe um argumento e desenvolve, só não consegue tirar 700 pontos. Então, o que vai fazer com que você trabalhe bem a sua argumentação? Primeiro, uma dica, Dani, tudo vai girar em torno da sua tese. A tese, ela tem de estar onde? Na introdução. Então, se a sua tese é que a violência está relacionada a aspectos culturais, se você colocou isso lá na sua tese, quais são os tipos de argumentos que você tem que usar para comprovar que a violência está relacionada a questões culturais? Você sempre tem que fazer esse questionamento. Então, para a sua tese, você falou que a culpa é da pouca instrução das pessoas, então por que há essa pouca instrução? Sempre você se questiona o porquê. E quando você se questiona o porquê, você já pensa sempre em duas respostas para esse porquê, tá? Isso acontece devido a isso, questão cultural está relacionada a isso e também está relacionada àquilo. Então, aí você já tira dois argumentos. E aí, para comprovar, você vai desenvolver, vai citar exemplo, você vai fazer uma citação, principalmente exemplo, tá? Então, se você coloca a questão cultural está relacionada a isso, prova disso, isso pode ser comprovado pela situação X, aí você cita esse exemplo. Isso ajuda você a escrever mais linhas, é claro, e a comprovar aquilo que você está falando. Então, a argumentação ela vai estar sempre ligada ao porquê, ao como, devido a que isso está acontecendo. E você sempre, e sempre, claro, se você tem a prática da produção, você precisa ter o hábito de sempre fazer um rascunho. O tema é esse. O tema do ano passado foi o quê? A questão do cinema, não é isso? Aí você isso é um problema? Por quê? Aí se você sempre vem com duas respostas para esse porquê. Então, está acontecendo, a desvalorização ocorre devido a isso e isso. Então, sempre com dois argumentos, certinho? Que aí você vai conseguir deslanchar. E sempre levando em conta que, de acordo com esses dois argumentos que você colocou, na hora da intervenção, você tem que propor uma solução de acordo com esses dois argumentos. Se você falou que a culpa é disso e disso, então como que se resolve isso e isso? Quem é responsável por resolver isso? A culpa está relacionada à família que não faz isso, não faz aquilo. Tá, então, lá na sua intervenção, o que a família pode fazer para amenizar, para resolver essa situação? Deu para entender um pouquinho, Dani, o que eu falei? Sim ou não? Nessa questão de dificuldade de argumentar. E no mais, assim, é prática, tá? Você precisa ir praticando e sempre tendo alguém para corrigir o seu texto. E, como eu disse,